Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dia 20, é domingo que vem, né? É a visita ao asilo dos velhos, lá ao asilo São Vicente, sai daqui às 2 horas da tarde e o que eles pediram é óleo de cozinha. Se alguém quiser, ainda tem uma agenda para o ano que vem. Qual é o preço? 25, né? 25. E tem os livros em promoção. Tem aqueles livros ali em cima, tá por R$10. É só dar uma olhada, quem se interessar em comprar. E é só, né? Então vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade deste encontro, com o intuito de aprender a respeito dos ensinamentos deixados pelos Espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia o que a gente aprender aqui. Que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que nós sempre realizamos os nossos encontros aqui de sexta-feira para darmos sequência aos nossos estudos sobre a doutrina dos Espíritos. Boa noite àqueles que estão pela internet. Tem alguém por aí? Aqui é o Coloniano, Pedro Américo. Pedrão danado, não vem no centro espírita porque não quer, né, Pedro? Bem-vindo, viu, Pedrão? Bem-vindo também a Raquel. Bem-vindo, aliás. E nós podemos iniciar, então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser sugerir algum tema, você pode ficar à vontade. Alguma dúvida? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estava vendo a entrevista da Nícia Damares e está tendo muito suicídio de criança. Então perguntam para ela se ela sabe o porquê disso. Eu gostaria de saber a sua opinião. A minha opinião é a do Espiritismo, é da doutrina espírita, né? Os espíritos, eles precisam ser educados de forma integral. O que é educação integral? Não é só a educação formal, a educação, a informação. A informação, ela não soluciona o problema da necessidade, da ansiedade que o espírito encarnado ou desencarnado tem de viver, não é? A informação, o que ela traz para a gente? O esclarecimento a respeito das coisas materiais, não é assim? A informação que nos dão nesse mundo, qualquer informação que possa ser dada por um instituto qualquer de educação, como nós conhecemos, não é? Ele é capaz de esclarecer o homem sobre qualquer coisa que a ciência dos homens esclarece. Não é assim? Seja no campo que for, das humanas ou das exatas, tanto faz. Mas o homem, ele não tem só a necessidade do conhecimento material das coisas. Nós somos provas disso. Por que nós estamos aqui? Porque nenhuma ciência material, mesmo as religiões, são capazes de responder, de transcender o túmulo e de anteceder o nascimento. Porque tanto a religião como a ciência, ela vai do nascimento ao túmulo. Ela fica nesse percurso. A ciência como a religião. Ela não esclarece o que acontece antes do berço e nem depois do túmulo. E aí fica a ansiedade do homem. O homem fica ansioso, sem saber qual o caminho tomar, sem saber como solucionar esse problema grave da humanidade, que é saber quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Os filósofos fazem essa pergunta. Se nós estudarmos um pouco de filosofia, nós vamos ver que essa é uma pergunta recorrente dos filósofos. Não da maneira que eu fiz, mas de outras maneiras. Tem alguns que perguntam quem sou, de onde veio e para onde vou. Né? Então o homem tem necessidade de saber disso. E ele tem a necessidade de receber a instrução moral de qualidade
para saber o que ele deve fazer, qual é o comportamento adequado, moral e eticamente, que ele deve ter para se relacionar com as outras pessoas. O que ensinam para as crianças de hoje? Qual é o ensinamento que o pai e a mãe dão para as crianças? Muitas vezes nenhum nesse sentido. Às vezes nenhum. O pai e a mãe dão um celular, dão um notebook ou dão um videogame para a criança e coloca a criança num canto e ela que não perturbe. Põe lá. Tá certo? Crianças pequenas com celular logo para chamar atenção. Isso não tem problema nenhum. O fato da criança ter acesso à tecnologia não causa nenhum tipo de mal. Mas as cores vivas de um desenho animado com uma criança de 6 meses, 7 meses, é prejudicial. Tá bom, mas aonde já se viu um pai e a mãe dar um celular para uma criança de 6, 7 meses? É um absurdo. Não, põe para a criança ficar, se distrair com aquilo. Então é o tal do... junto com isso, devia colocar uma plaquinha, não perturbe, e ensinar a criança a ler aquilo. Não perturbe. Porque a criança, ela não nasce para ser... não nasce para ser uma coisa tranquila, uma coisa fácil, uma coisa para não dar problema. A criança nasce para dar problema. A criança, ela é um ser que ela precisa do cuidado do pai e da mãe, em tempo integral. Aliás, os filhotes de seres humanos, né, os rebentos dos seres humanos, são os mais dependentes que existem. Se ele não for limpo, ele morre na sujeira. Se ele não for alimentado, ele morre de fome. Se ele não receber água, ele morre de sede. É o único que depende integralmente de pai e mãe, tanto para ser protegido quanto para ser alimentado. Nenhum outro animal na natureza é tão dependente quanto o ser humano. E maior do que essa dependência é a dependência psíquica. O ser humano, ele precisa de esteio psíquico. Ele precisa de alicerce psíquico, não é? Ou seja, o que marcou a minha infância, por exemplo, uma mãe muito amiga, muito companheira, muito amorosa, me ensinou a fazer pipa, jogar peão, jogar bolinha, fazer balão, e pegava um bife, dividia em 3 pedaços, dava um pedaço para cada filho, e ela comia arroz e feijão puro. Eu tinha 4, 5 anos nessa época. Olha como isso cala profundamente numa criança. Ou seja, aquela mãe estava fazendo o papel dela de forma integral, não somente cuidando dos seus filhos, mas dando este alicerce moral que a criança precisa. A criança precisa desse esteio, desse alicerce, ele precisa de exemplo, de moralidade. Não adianta dar as coisas. E o homem moderno não entendeu isso ainda. Não entendeu, ele acha que dar é suficiente. Nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, vive de ganhar as coisas. Ganhar as coisas não soluciona problema nenhum, pelo contrário, cria problema. Porque as facilidades afrouxam o caráter. Não tive, eu vou dar para o meu filho que eu não tive. O que eu não tive, uma estupidez isso. Você tem que dar, o melhor que a criança pode receber é uma coisa chamada educação. Educação não se dá na escola, se dá em casa. A melhor educação que um pai e uma mãe pode dar para o filho, a educação moral, os exemplos, É isso que ela falou, amiga. os bons exemplos, evidente. Estão negando isso com várias escolas. Evidente, estão relegando e jogando isso nas costas das escolas. E escola nenhuma dá esse tipo de suporte. Pestalozzi dava. Kardec estudou com Pestalozzi no Instituto de Verdun, na Suíça, não é? E Pestalozzi, ele tinha esse sistema integrado de educação que dava um suporte psicológico, psíquico, emocional, moral e de informação para o seu aluno. O Pestalozzi chamava isso da pedagogia do amor, né? Tanto que hoje ele é considerado pela pedagogia moderna como um dos maiores pedagogos do mundo. O sistema dele de pedagogia é considerado moderníssimo. Olha, Kardec estudou com ele em 1809, se não me engano, se não me falha a memória. Vejam vocês, né? Há quase 200 anos atrás, aí, ou mais de 200 anos atrás, né? E ele é considerado o pai da pedagogia moderna.
Então, é muito difícil uma criatura que não tem o lastro moral dado pelo pai, pela mãe, o bom exemplo, o amor, o carinho, o respeito, né, dado pelo pai e pela mãe, se conduzir pela vida de maneira adequada. Ele vai chegar um momento da vida dele que ele vai se sentir perdido, mesmo tendo todo o apoio, às vezes se sente, que tem o problema que muitas vezes que a senhora citou e outros tem esse tipo de problema, e tem uma família por trás, como retaguarda, como ajuda, como apoio, aí consegue vencer. Imagina se não tivesse. Ela detectou também que as crianças estão muito ansiosas hoje. Por que a ansiedade? Cada um brinca certo, fica no celular, não queima as energias. Qual é a razão da ansiedade? Né? O que traz ansiedade para as pessoas? Esperar aquilo que ela não sabe o que. Ela fica esperando, ela quer, alguma coisa está faltando, não é isso? Não é isso que traz ansiedade? Alguma coisa está faltando, alguma coisa não está preenchida. Então, é muito importante, é extremamente importante que a criatura receba apoio psicológico, moral e emocional. Se a criança não é esclarecida a respeito da maior verdade da vida, que é a imortalidade da alma, vai crescer um homem aleijado do ponto de vista emocional, aleijado do ponto de vista psíquico, porque ele não conhece a coisa mais importante que o homem precisa conhecer. A mais importante, não tem coisa mais importante que o homem se saber imortal. Não existe coisa mais importante. Os espíritos são veementes em dizer e ensinar o seguinte: a partir dessa verdade muda tudo. E quando eles dizem muda tudo, você quer dizer, muda o homem, muda as instituições, muda a relação entre as pessoas, muda o grau de importância que a pessoa dá para a vida, para as coisas materiais, muda o grau de importância e de respeito que as pessoas dão para o seu próximo, muda tudo. Jesus se dedicou integralmente a esclarecer essa verdade entre os homens, integralmente, tanto que a maior verdade que ele pregou não foi o negócio de morrer na cruz. A cruz nem tinha esse formato de cruz, viu? Isso é uma balela. Os estudiosos chegaram à conclusão que a cruz era em forma de X. Tá? Tem resquícios arqueológicos que mostram que o calcanhar do sujeito era pregado naquele X e tal. Quer dizer, então é um monte de coisa criada pela religião que não tem nada a ver com a realidade desse professor, desse pedagogo que foi Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele reencarna para mostrar para o homem, ensinar para o homem esta realidade. Vocês viveram comigo, me viram pregar, ensinar, orientar, fazer aquilo que vocês chamaram de milagre, porque não houve milagre nenhum, né? Mas vocês não entenderam aquilo que foi feito, não tinham conhecimento para isso, então vocês chamaram de milagre, alguma coisa extraordinária, não é isso? Muito bem, vocês viram tudo isso, não viram? Me viram morrer na cruz, não viram? E depois o que aconteceu? Ele aparece vivo para os seus seguidores, ou seja, materializado, não é? Então qual é a síntese desse ensinamento? A morte não existe. Se a morte não existe, o homem é imortal. E Jesus era um homem comum como qualquer outro, não era Deus coisa nenhuma, não era um ser especial coisa nenhuma, ele só era especial numa coisa ele era especial. Ele tinha mais conhecimento que todos os homens juntos. Então era um espírito muito evoluído. Ele era um espírito superior. Na minha opinião não era superior, era um espírito puro. E por que ele teve que passar por toda aquela aflição? Não teve que passar nada, Yara. Aquilo era missão. Era uma missão. Não, mas aquilo lá dele ter sido julgado... Era uma missão, ele tinha que dar o exemplo. Olha, vamos colocar a coisa, vamos trazer a coisa para o nosso quintal. Vamos trazer a coisa em nível humano. O seu pai tinha 3 filhos quando ele ficou viúvo, não tinha? Quantos empregos ele teve para não deixar faltar nada para os filhos? 5. Ele me contou. Meu sogro teve 5 empregos para não deixar faltar nada para os filhos, porque o que ele ganhava como funcionário público não era suficiente. Então ele arrumou um outro, e o último que ele arrumou era para trabalhar à noite entregando mensagens daquele
recebe coisas de outro país, como é que chamava? France Press. Em São Paulo tinha France Press, eu conhecia a France Press em São Paulo, e ele trabalhou, ele pegava a mensagem e corria entregar, porque era coisa rápida, tinha que ser coisa rápida, né? Entregar a mensagem no lugar para o qual veio a mensagem. Foi o último emprego que ele arrumou. Ele só me trabalhava 16, 17, 18 horas por dia, para não deixar faltar nada para os filhos. Conselho que lhe deram: de dar os seus filhos. Não foi esse o conselho que ele recebeu? Ele contou isso para mim. Foi o que o pai dele fez com ele. Então, olha que interessante. O pai fez com ele e com os outros irmãos. Não, ele foi o único que ficou com o pai. Foi o único que ficou com o pai, mas o pai fez isso com os irmãos. E ele deve ter sentido muito isso, com certeza. Evidentemente. Não é? Ver os irmãos irem embora desse jeito. Então, o que aconteceu com o meu sogro? Eu não vou fazer isso com meus filhos. Então, por que será que o seu pai assumiu essa situação aflitiva de trabalhar 16, 17, 18 horas por dia só para manter 3 bocas e a dele 4? Não é uma missão? E que ele assumiu. Você sabe o que passa uma pessoa que trabalha 16, 17, 18 horas por dia? O cansaço que a pessoa tem? O dispêndio de energia emocional, psíquica, física, para poder manter essa situação? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu trabalhei 2 turnos de 8 horas seguidas, eu entrava às 6 horas da manhã num lugar, eu era noivo dela, e saía às 10 da noite. A gente era noivo. Né? Não é fácil, não é brincadeira. E eu trabalhava menos que seu pai. Muito menos, porque ele trabalhava mais em tempo integral, em contar todas as horas de trabalho dele, ele dava muito mais. Então por que uma pessoa assume uma situação como essa? Porque ele encara aquilo como uma missão. Ele veio para cumprir aquela tarefa que ele pediu antes de encarnar. Sim, mas Jesus não precisava daquilo. Quem disse que ele não precisava? Você acha que ele encarnou? Ah, vou lá, vou brincar de Jesus na terra? Foi isso? Hã? Você acha que foi assim? É claro que não. Ele era um missionário. Ele veio, esse realmente era, não é esse que da televisão, não são missionários, coisa nenhuma. Ele realmente era um missionário. Ele veio com a missão, com a tarefa de plantar no seio da humanidade a ideia de um Deus justo, bom e misericordioso. E, sobretudo, ao lado dessa ideia, a ideia da imortalidade da alma. Então, Deus que vocês têm ouvido falar, não é esse que vocês têm ouvido falar não, viu? Esse Deus do olho por olho e dente por dente, vocês esquecem. Deus é misericordioso, é justo, é bom, é um pai. E um pai não dá pedra quando o filho pede pão. Não é assim que ele falava, que está lá no Evangelho, pelo menos? E ao lado disso, ele ensinou para o homem a maior das verdades. A maior, não tem verdade maior que essa. Que é a imortalidade da alma. Então, uma criança cresce, para ela, a vida dela se resume ao videogame, ou ao Facebook, aliás, ao notebook e ao celular. Tá bom, isso preenche a vida dela por um certo tempo. Mas e depois? Quando ela começa a tomar pé, quando ela começa a tomar ciência do que é a vida, do que são as coisas, quais são os reais valores da vida, onde é que ela vai encontrar suporte para resistir isso? A mesma Damares falou nessa entrevista que há crianças que são tão viciadas em videogame que usam fraldão geriátrico para não ter que ir no banheiro, urinar. Faz as necessidades físicas do fraldão geriátrico para continuar jogando em tempo integral. Olha o nível de compulsividade. Porque o cara pode ser viciado numa coisa, mas ser compulsivo é outra coisa. Isso é uma compulsividade extrema. Orlando, quando eu falo aqui, quando eu falo como espírita, em nome da doutrina espírita, que nós temos que educar a criança, custe o que custar, às vezes as pessoas entendem mal. Mas um filho, ele tem que ser educado, porque é uma missão do pai e da mãe. Os espíritos dizem isso, é missão. E se a gente falhar nessa missão, nós estamos perdidos, porque nós vamos perder a nossa encarnação como pai e como mãe, se nós falharmos nessa missão. Então o filho não obedeceu, coça.
Continua não obedecendo, taca na parede. Faz alguma coisa, dá um jeito. Tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito para a criança entender quem manda. A criança precisa de disciplina, porque se não tiver disciplina com ela vai tomar conta da situação, vai tomar conta de você e vai fazer da sua vida um inferno. Eu estava subindo a Quintino, eu já contei essa história aqui. Estava subindo a Quintino uma vez, e um garoto de uns 14 ou 15 anos xingando uma senhora de tudo quanto era palavrão. Eu parei naquela época, naquele cruzamento da Quintino com a Marechal, acho que é. Não, com a... Hã? Não, Quintino com aquela do Mercadão ali, Visconde do Rio Branco. Eu estava com o carro parado no farol e esse menino subindo na frente dessa senhora, essa senhora vindo atrás, ela falando com ele xingando ela de palavrão. Falei, esse garoto está xingando a senhora? Por que ele está fazendo? Não, é meu filho. Falei, seu filho? Xingando a senhora desse jeito? Ele falou, é. Falei, a senhora não fala para o pai dele? Falei, ele faz pior com o pai. Falei, então vocês merecem. Porque se é meu filho, eu mato. Falando uma coisa daquela com a minha mulher, com a mãe dele e comigo. Pô, torci o pescoço dele na hora. Como é que pode alguém suportar? Então a gente parte do seguinte princípio. Como é a vida dessa família? Pode ter certeza que é extremamente desorganizada. Extremamente, sobre todos os aspectos, hein? Sobretudo sobre o aspecto moral. Com certeza. Com a mais absoluta certeza. Então como é que você quer que uma criança que... Olha, eu gostaria que a minha língua apodrecesse, minha boca apodrecesse, se eu falasse um palavrão para minha mãe. Esse é o nível que eu tenho de respeito pela minha mãe. Como é que uma criança pode se sentir bem falando isso para a própria mãe e para o próprio pai? Como esse garoto hoje, isso faz... Hoje deve ser um homem de uns 30 anos de idade ou mais. Como é que esse cara está vivendo a vida dele? Como é que será que ele está? Não é isso? Então, olha o custo de não dar educação para uma criança, de não ser exemplo moral para uma criança. Esse é o motivo dos suicídios. O país onde mais as crianças e adolescentes se suicidam é o Japão. Por quê? Porque o japonês é ensinado a vencer. Você não está na vida para viver, você está na vida para vencer. Você tem que ser o primeiro em tudo. O primeiro. Você não pode ser o segundo, é o primeiro. Você está aqui para vencer. Essa é a educação ideal que a gente deve dar para um filho. O pai deve estimular o filho. Ó, você é inteligente, você tem condição. Faça sempre o que estiver à sua altura. Mas não exigir que o filho seja o primeiro em tudo. Absolutamente. Isso é uma visão materialista das coisas. Então, esse povo, apesar de ser um povo que tem uma espiritualidade, um grau de espiritualidade bom, né, em função das religiões que professam, eles vivem uma vida muito materialista. A segunda economia do mundo, se não me falha a memória. Né? O Japão é a segunda economia no mundo. Né? Então, eles vivem em função daquela situação. E aqueles valores, os seus ancestrais, os antigos, estão se perdendo. A gente vê reportagens a respeito do Japão, onde aqueles valores estão sendo perdidos. Né? Então, por que apesar de todos os benefícios materiais que eles têm, de todo o poder aquisitivo que eles têm, eles estão se suicidando? Porque a criança se sente ansiosa, se sente essa ansiedade, ninguém responde, ninguém tem uma resposta convincente e a coisa acontece como acontece. Esse é o problema. Como é que nós, como adultos, nos sentimos ou nos sentiríamos se nós tivéssemos também a necessidade dessas respostas que, graças ao Espiritismo, nós temos? Fica um vazio. Eu conheci gente, você conheceu também, um senhor chamado Sotir Tony Neto. Você lembra do Sotir? Sotir chegou a fazer campanha de rua comigo, eu fundei um grupo de campanha de rua lá em São Paulo, Alta de Souza, para a gente pegar alimento, remédio na rua, para manter 27 crianças que a gente tinha lá no centro. E o Sotir fazia campanha de rua comigo, fazia o trabalho de vibração de cura à distância. E o Sotir participava do Centro Espírita em todos os lugares. E depois acabou se tornando presidente do centro e até construindo um prédio de 3 ou 4 andares para o Centro Espírita,
ele ajudou muito nessa construção, financeiramente inclusive. Era um homem de posses materiais, embora uma pessoa simples, não é? Uma pessoa educadíssima, uma pessoa alegre e tudo, e tinha muitas posses materiais, e tinha um problema espiritual que ninguém solucionava. Eu conheci o Sotir quando ele chegou no centro espírita. Ele me conta a seguinte história: eu levantava de manhã, ele contando, sentava na cama e caía para trás, não conseguia ficar sentado na cama. Aí minha mulher me ajudava, me colocava sentado, eu ficava sentado um pouco, daqui a pouco eu caía para trás. Jovem, não estou falando de cara velho não, viu? Ele era um cara na época de uns... não tinha 40 anos de idade ainda, essa época que eu me refiro, talvez até menos que essa idade que eu estou falando. Bem, como um sujeito de posse, quem que ele procura para se tratar? Hospital Albert Einstein, São Paulo, que é suprassumo do suprassumo em termos de imagem, enfim, tecnologia da ciência médica. Ali é o que existe de melhor. Fizeram todo tipo de exame possível e imaginável no Sotir. Não encontraram absolutamente nenhuma irregularidade física, nada. Esse homem gastou uma fortuna, eu calculo que em dinheiro de hoje, talvez uns 20 ou 30 mil reais, se não mais. Não encontraram nenhuma irregularidade. O Sotir, ele começa a frequentar o centro espírita, Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, eu frequentei essa casa durante 12 anos, foi aí que eu encontrei, que eu conheci o espiritismo, e a família era visceralmente contra o espiritismo. Sabe o que é uma família contra? Contra. O Sotir precisava brigar com os espíritos para poder não ser obsediado, e brigar com a família para poder frequentar o centro espírita para não ser obsediado. Então o Sotir começa a frequentar o centro espírita, fazer tratamento, esse homem começa a melhorar, sumiu o problema. Porque o problema não era físico, o problema era espiritual, não é? Então, por aí vocês imaginam, o que adiantou, ele era um cara forte, viu? Ele era um cara saudável, o Sotir. O que adiantou toda a saúde que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha e toda a juventude que ele tinha? Absolutamente nada. Nada. Porque ele não tinha o principal, que ele foi adquirir dentro do centro espírita. Ah, mas só no centro espírita que adquirir isso? Absolutamente, ninguém disse isso. Você pode adquirir em qualquer outra religião, desde que você siga adequadamente, desde que você se renove moralmente, desde que você tenha um comportamento moral adequado. Em qualquer religião que você frequentar, se você tiver um comportamento moral adequado, você vai se encaminhar pela vida normalmente. Qual a diferença então do centro espírita, do espiritismo para as outras religiões? Ela vai esclarecer a respeito da verdade que a maioria delas não esclarece. Se você perguntar para o padre, existe outra vida? Existe. O que acontece? Você vai para o inferno ou para o céu. Ah, então estou condenado, pô. Então o que adianta acreditar? A maioria de nós só faz burrada, para não dizer outra coisa. Não é isso? O tempo inteiro cometendo erros. Às vezes erros crassos. Não é? Às vezes erros que cascudo mesmo. Outras vezes erros menores. Alguns cometem erros imensos e tal. Né? Então ninguém aqui vai para o céu, pô. Aqui é para o inferno de botina e tudo. Não tem outro jeito. Então, por que não se explica direito? Por que não se esclarece as pessoas a esse respeito, que não existe nem céu nem inferno, que nós não estaremos condenados eternamente a sermos infelizes, que um dia nós seremos felizes, independentemente da nossa maneira de agir, porque o homem progride espiritualmente? Por que não se explica isso? Se você explicar isso para as pessoas, a primeira coisa que a pessoa vai se sentir é consolada. Eu estou vivendo uma vida neste mundo, estou sofrendo, independentemente de posição social, saúde, nível social, nível financeiro, estou sofrendo, mas existe uma esperança de que a vida será melhor, porque eu sou imortal. Só isso, só por isso, já seria uma coisa extraordinária na vida das pessoas.
extraordinária, traria apoio moral, psicológico para muita gente, só isso. Fora todo o resto que a doutrina espírita ensina, esclarece, orienta, né? Mas o que as pessoas fazem? Preferem acreditar que vai acontecer um milagre. Sabe o que acontece? Não acontece, porque milagre não existe. Não é? O que existe é o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação em adquirir conhecimento, em melhorar a nossa condição, em melhorar a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de encarar as coisas. Essa é a diferença. O centro espírita, ele traz conhecimento, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com os encarnados. É assim que define Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo dessa forma, não é? Então, o Espiritismo não tem nada a ver, fenômeno espírita não tem a menor importância para o Espiritismo. O fenômeno espírita é de segunda importância para o Espiritismo. O mais importante para o Espiritismo é os seus ensinamentos, os ensinamentos morais que ele traz para o homem, não é? A qualidade de vida que ele traz para o homem, porque independente da sua situação, ele melhora a vida do homem. Porque se ele tirar de nós a importância exagerada que nós damos às coisas materiais, já não é uma coisa importante? Porque a maioria dá uma importância exagerada para os bens materiais, não dá? Olha, esse último celular aí que a Apple lançou, custa quase 10 mil reais, não é isso? E tem gente que se mata e compra o trem. E compra, paga 10 mil reais num celular. A pergunta é, compensa? É preciso ter um celular desse valor? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se eu também, se tivesse dinheiro, eu compraria, mas eu não vou me matar para pagar 10 mil reais no celular, absolutamente. Não é? Aí o cara vai, compra um carro, paga 300% ao ano de juro para as instituições bancárias, para poder comprar o carro zero dos sonhos, que é um sonho ter um carro zero. Sonho de consumo. 300% ao ano. E os mesmos banqueiros pegam o dinheiro do BNDES a 3%, 3%, e cobram 300 da gente. É um monte de, sabe, a vida, quando ela é vivida somente do ponto de vista material, ela traz aquilo que a Yara perguntou. Por que as crianças são ansiosas? Porque os pais são ansiosos, os tios são ansiosos, os avós são ansiosos, os irmãos são ansiosos, todo mundo é ansioso na família. Aí o que você passa para a criança? Ansiedade. A criança não pode viver, peraí, meu pai e minha mãe são assim, é o jeito certo de viver, não é? Os valores, aquilo que no meu tempo de criança era valor, e que ninguém abria a mão, as pessoas tinham orgulho de dizer, nunca entrei numa delegacia, nunca fui abordado por um policial, nunca tive meu nome sujo, sempre paguei as minhas dívidas em dia, para os meus credores, para aqueles que me emprestaram dinheiro, tinha orgulho de dizer isso. E eram pessoas simples, não eram gente de dinheiro não, pelo contrário. O negócio entre as pessoas era feito no fio do bigode, como se costuma dizer. Palavra, as pessoas confiavam na palavra da outra. As casas eram vendidas com nota promissória, meu pai comprou 3 casas assim, com nota promissória. Dá para entender uma coisa dessa? Os caras não pagam um título duplicata hoje, vai para o protesto e o cara não paga. E antigamente as casas eram vendidas com nota promissória. Eu lembro que meu pai assinou, não sei se foi 180 ou 200 notas promissórias, um calhamaço de nota promissória desse jeito. Olha o que eram os valores morais das pessoas e o que são os valores morais hoje. As pessoas têm mais facilidade hoje em dia? Tem casa? Tem carro? Tem. Mas a quantas anda a tranquilidade das pessoas? Como as pessoas vivem? Vivem bem? As pessoas vivem ansiosas, furtivas, não dão importância para a vida, não dão importância para a vida dos animais, para a vida dos seres humanos, não dão importância para os seus filhos, muitas vezes, não dão importância para os seus parentes, cada um enfiado dentro da sua casa, ninguém se relaciona,
o relacionamento é quase zero, quase nenhum. Não se dá importância para esses valores tão que trazem tanto bem, não é? Era tão bonito na minha infância. Se reuniam 3 famílias na casa do meu pai, 3 no final de ano, Natal e Ano Novo, 3 famílias. Era a coisa mais gostosa do mundo, aquela farra, aquela brincadeira, aquela alegria, não é? As pessoas passam o Natal, o Ano Novo encerrado nas suas casas, sabe? As facilidades não trazem muitas vezes coisas boas. Às vezes a dificuldade financeira, eu falo, né? A dificuldade, a falta do dinheiro, o excesso de dinheiro traz problemas, mas a falta muitas vezes traz soluções. Porque no meu tempo de criança, um vizinho ajudava o outro. Se ajudavam mutuamente. Quando um tinha um problema, juntava todos os vizinhos na casa dele para ajudar a solucionar aquele problema. Então fazia fossa na casa de um, poço na casa do outro, construía a parede que caiu na casa do outro, e assim sucessivamente. Hoje em dia, vizinhos mal cumprimenta. Meu pai fez poço para a vida inteira. Então, e gratuitamente. Tenho certeza que se não para todos, pelo menos para a maioria. Então, quer dizer, eram outros valores, né? E nós estamos perdendo, deixando esses valores se esvaírem, não é? E não estamos nos dando conta disso. E aí quem sofre em última instância são as crianças, não é? Porque as crianças convivem com adultos, não é? Que são ansiosos, que têm problemas, que não têm confiança em Deus, porque a coisa mais importante nessa encarnação é adquirir confiança em Deus. Os Espíritos dizem isso. Nós estamos aqui para aprender 2 coisas basicamente: trabalhar e ter confiança em Deus. Essas são as 2 coisas que basicamente nós encarnamos para aprender: a trabalhar e a ter confiança em Deus. A maioria não confia em Deus. A maioria diz assim: eu creio em Deus. Mas crer não significa ter a convicção plena, né? Ter uma fé inabalável. Porque o cara crê, no momento seguinte acontece qualquer coisa na vida dele, ele descrê e está acabado. Ele tem esse direito de descrer. Porque acontece uma coisa que ele não entende. Por que levou meu filho? Por que levou a minha esposa que eu amava? Por que levou meu marido que eu amava? Por que levou minha filha? Que Deus é esse que eu rezava todo dia para ele, me leva a coisa que eu mais amo? Então eu não acredito, esse cara não existe. Agora, ao passo que quando você tem confiança, uma confiança irrestrita, nada na sua vida muda com qualquer acontecimento que ocorra na sua vida, isso não vai alterar em absolutamente nada a sua confiança nele. E é isso que nós precisamos adquirir. Ou seja, deixar de dar importância para a vida material. Corpo é veste que apodrece. Teu corpo não é nada, teu espírito é tudo, dizem os espíritos superiores. Se o corpo não é nada e o espírito é tudo, por que nós valorizamos tanto o corpo? Exatamente pela falta do conhecimento, ou pela confiança no Criador, pela confiança na imortalidade da alma. Vê como é importante nós termos confiança, sabermos dessa realidade espiritual, da imortalidade da alma, não é? Porque aí nós valorizamos o corpo. Aí o sujeito, por qualquer coisa, uma pessoa bonita, como tantos casos que a gente ouve por aí, mulheres lindas, se submetem a cirurgias para reparar coisas que elas acham que não estão bonitas no corpo e acabam morrendo em mesa de cirurgia necessariamente por um capricho, por uma vaidade absurda, não é? Que não tem absolutamente nada de valor nesse caso. São mulheres lindas que vão lá atrás da beleza ideal, né? Acabam idealizando aquilo que acham. E será que não entende que a velhice vai chegar? E que as pelancas vão cair como cai para todo mundo mesmo? E cai mesmo, não tem jeito. O tempo é o nosso inimigo fiel. Ele chega para todo mundo, não é? E a velhice não é feia, a velhice é uma coisa bonita. Depende da maneira pela qual você a entenda, não é? A velhice é uma coisa bonita. Tem muitos jovens, muitas crianças, muitos jovens que não vão chegar a ser velhos. Então nós somos privilegiados, porque estamos ficando velhos, né? Nós temos o privilégio de termos mais idade. Muito bem, o que mais? Respondeu ou não respondeu? Sim ou não? Sim, respondeu ou não respondeu? Pode ser? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Mais alguma dúvida?
Alguma pergunta aí dos nossos irmãos? Senão nós vamos encerrar, porque não dá mais tempo para nada mesmo, falta 10 minutos para as 9. Mas é muito importante que ela falou também que vai dar tudo. Dá isso, dá aquilo, mas não aponta alguma religião, ou leva o filho para algum lugar, sabe? Eu falei isso de outra maneira. Vou dar o material, né? Que é o principal. Não adianta. Uma religiosidade que todo mundo tem que ter. Religiosidade é uma coisa inata no espírito. Todos os espíritos no universo têm, de maneira inata, íntima, a ciência, o conhecimento de que algo superior existe. Eles não, muitas vezes, por falta de conhecimento, não chamam de Deus e tal, mas eles sabem que algo superior existe. Isso é o nome disso é religiosidade. Né? Então essa religiosidade, essa confiança de que algo superior existe, ela precisa ser desenvolvida, como tudo no espírito. O espírito é criado simples e ignorante. Simples porque não está viciado pela matéria, né? Subvertido pelos valores materiais. Ignorante porque desconhece as coisas, então ele precisa trabalhar no sentido de adquirir conhecimento. Não é? Nós, espíritos que estamos habitando a Terra neste momento, somos espíritos de muitas encarnações, milhares de encarnações. Milhares, nós dominamos técnicas que, se a gente for estudar antropologia ou qualquer ciência que estude o homem no antepassado, a gente vai ver que os homens não sabiam de nada, os homens primitivos mal sabiam, viviam em tempo integral pela subsistência, pela sobrevivência. Nós temos tecnologia. Não é? Nós sabemos como produzir as coisas de maneira adequada, com facilidade. Nós sabemos viver com facilidade. Olha aí, ó. Estamos num prédio, isso aqui é um forno, esse prédio. Nós estamos aqui num ambiente gostoso, agradável, né? Fresquinho. Isso não é tecnologia? Isso não traz bem-estar? E de onde vem isso? Desse conhecimento desenvolvido, né? Da aquisição da ciência, do conhecimento, das coisas. Né? Imagina essas crianças que estão reencarnando agora. Você viu aquele menino que matou a criança? 12, né? Aonde? São Paulo. Aonde? São Paulo? Ah, sim, um casalzinho, né? Eles saíram caminhando e ele resolveu assassiná-la, né? É lamentável. São esses valores que as crianças não têm, não é? Parte disso é falha da própria sociedade, viu, Natália? Parte disso é falha da própria sociedade, porque a sociedade está omissa. A sociedade, eu até estava comentando com a ela outro dia, eu não entendo, não consigo entender, como pessoas que têm conhecimento espírita, com qualidade, que conhecem Kardec, não trabalham no sentido de auxiliar o nosso governo e as pessoas a entenderem o malefício de uma coisa chamada comunismo. Porque é esse comunismo que levou ao nosso país e a outros países no mundo a estarem na situação em que estão. É esse comunismo, né? O nosso país esteve à beira do caos, à beira. Em outubro do ano passado, eu tinha sacado dinheiro, a Yara testemunha disso, acho que eu falei com a Glaucia, comentei com alguns companheiros aqui da casa, eu tinha sacado dinheiro, eu falei para ela, a gente bota todas as nossas coisas nos carros, e vamos embora daqui. Se o PT ganhar, não fica um segundo aqui. Porque o projeto de governo deles era, eles iam mandar agentes sociais nas casas das pessoas, e dependendo do tamanho da sua casa, se coubesse mais uma ou duas famílias, eles colocavam lá dentro para viver junto com você. Esse era o projeto deles. Então, esse caos social que está instalado no nosso país, de crianças analfabetas, de universitários semi-alfabetizados, tá sim, você sabe disso. Você também sabe disso. Semi-alfabetizados. Universitários que mal sabem escrever um nome. Para entender um texto tem dificuldade. Né? Essa situação foi gerada por esse grupo maléfico, de espíritos maléficos, que tomaram o poder, há 32 anos estão no poder. Né? Um tal de Fernando Henrique Cardoso, eu vou citar o nome dele aqui, porque eu tenho esse direito. Né, que começou essa história, ele foi o principal agente da infiltração do comunismo no país, ele que criou o Foro de São Paulo, ele com a ajuda de outros, né, que criou essa situação. Então, eles são responsáveis por esse assassinato que você comentou.
Eles são responsáveis e são genocidas, porque milhares de pessoas ao longo desses anos morreram em portas do hospital por falta de assistência, crianças por falta de boa alimentação. A maioria das nossas crianças vão na escola para comer. Vê o absurdo que chegou, não é? Então, é preciso que as pessoas que tenham consciência trabalhem incessantemente para destruir o comunismo no Brasil e no mundo. É preciso que a gente faça isso, não é? E nós, como espíritas, conhecedores do espiritismo e das realidades espirituais, temos dever de fazer isso. Divulgando bem, exemplificando bem, falando bem, divulgando nas redes sociais o que é o comunismo, o que ele traz de atraso moral, espiritual, social para o país. Olha como está a Venezuela, olha a situação que aquele povo está, de miséria. E ele que apoia, isso que é o pior. Não é fim de carreira. Não é? Então a gente tem esse trabalho a fazer para que não aconteçam outros assassinatos, porque você citou um caso, são milhares por dia no Brasil. Milhares, eu não estou exagerando não. No Rio de Janeiro morrem muito mais do que esses que são divulgados, assassinados pelos traficantes de droga, não é pela polícia não, pelos traficantes. Então eles matam, eles dão um tiro para ver o tombo, é desse jeito. Então no nosso país a gente não se dá conta disso, porque nós temos o privilégio de morar em cidades como nós moramos, cidades boas, pacatas, calmas. Eu vou dizer, relativamente calmas, porque aqui também tem tráfico de droga, tem os seus problemas, mas a gente não é afetado por isso. Então nós temos uma falsa ideia de segurança, uma falsa ideia de tranquilidade. A gente não dá para sentar numa calçada e conversar. Ainda. Mas um espírito me falou há muito tempo atrás, um espírito me falou, que se comunicava através da minha mãe, que ia chegar o tempo, ele falou, tome cuidado, porque vai chegar o tempo que a pessoa vai bater na sua porta e vai exigir, ou você dá o que ela está querendo, ou ela vai entrar e tomar. A que distância nós estamos disso? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, é preciso que nós deixemos o nosso conforto, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria, mas eu vou falar. Tiremos a bunda da cadeira, sabe? E enfrentemos a coisa de igual para igual, porque os espíritos dizem o seguinte: os maus, eles são ousados, e os tímidos são retraídos. Então nós temos que ousar, que nós temos esse direito, nós temos o direito moral de reagir, e é um dever que nós temos também. Precisamos reagir, precisamos conscientizar as pessoas da obrigação que cada um de nós tem em relação a essa situação, para que não aconteçam assassinatos absurdos como esse, e tantos outros que aconteceram, daquele repórter que foi levado para o alto do morro no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, foi colocado naquele chamado micro-ondas, que eles colocam, Tim Lopes, colocam pneus em torno da pessoa e queimam a pessoa viva, né? Esses são absurdos que acontecem no Brasil, né? E esses nossos congressistas não querem discutir e aprovar a lei anticrime no Brasil. Então nós precisamos trabalhar. Olha, a ferramenta mais poderosa, que as pessoas não têm essa consciência, viu? Mas essa ferramenta da rede social que nós temos, Twitter, Facebook, Instagram, essas redes sociais que nós temos, isso tem um poder. Isso tem esse presidente da República nossa que está aí, ele foi eleito pela rede social. Foi a rede social que ele exerciona. E nós temos esse poder na mão, porque a instantaneidade da comunicação, ela destrói aquilo, essa máquina que foi construída de moer a sociedade. Construir uma máquina para moer a sociedade. Moer no sentido figurado, é claro, né? Então você divulga em verdades, prega em verdades e incute na cabeça das pessoas essas inverdades, que passam a ser verdades. Isso acabou. Isso acabou. Tem uma rede de televisão, não preciso falar o nome dela, vocês sabem quem é, tá certo? Que fez isso, faz isso há 30 anos no Brasil e dominava o país. E a rede social, agora a rede social está triturando essa gente. Triturando.
Ontem mesmo, só para citar um exemplo, ontem divulgaram uma notícia de que o presidente dos Estados Unidos não ia mais indicar o Brasil para fazer parte daquela OCDE, né? Que é uma organização que diz que o presidente dos Estados Unidos prometeu para o Bolsonaro, para o nosso presidente, de indicar o Brasil. E os esquerdistas já divulgaram ontem que esse apoio acabou. Bom, hoje, isso já é verdade. Mentira, não deixou de dar apoio nenhum. Olha o que é a rede social. Eles divulgam uma verdade e no momento seguinte a verdade aparece. Então, nós temos essa ferramenta na mão. Cada um que tem um celular, que tem a condição de acessar a rede social, ele pode ser um agente do bem, se quiser. E nós não temos que abaixar a cabeça para corrupto. Corrupto é bandido, é genocida. Nós temos que peitar essa gente, enfrentar essa gente de igual para igual. Sejam eles quem forem, pode ser a maior autoridade do país. Não importa, nós temos esse direito. Nós pagamos impostos, somos cidadãos. Nós temos esse direito. É claro que com educação, né, sem ofensa, sem ofender a pessoa, mas nós temos o direito de enfrentar e botar a pessoa no seu lugar. Ela tem que temer a população. E a rede social é capaz de fazer isso. Nós temos essa ferramenta poderosíssima na mão e temos que usá-la, viu? Temos que usá-la, é obrigação nossa. Eu vejo dessa forma. Eu tenho amigos dentro da doutrina espírita, diz assim, não, meu trabalho é divulgar a doutrina. Peraí, o seu trabalho é de divulgar a doutrina espírita? E o bem-estar social? E o bem-estar das pessoas? Onde é que fica? E a justiça? Onde é que fica? Porque o agente da justiça, o agente do bem-estar social, não é Deus, não é Jesus, não são os bons espíritos, são os homens. São os homens. Claro que com a ajuda deles. Eles vão inspirar o bem. Mas nós somos os agentes da justiça, do bem-estar e de tudo que possa ocorrer de bom neste mundo. Nós que temos as ferramentas nas mãos, que temos a obrigação de agir. E devemos agir. É o nosso dever. Eu não vejo de outra maneira. Sabe? A pessoa que se omite, tem o conhecimento e se omite, para mim é a pior das pessoas, porque é o omisso. Nós não podemos ser omissos. A omissão, para mim, não cabe em lugar nenhum. Eu prefiro errar para mais do que ser omisso. Você errou, ótimo, errei, mas errei fazendo, errei agindo, errei querendo bem, errei propagando bem, errei agindo pelo bem e não sendo omisso, porque a omissão não leva ninguém a nada, nem o omisso nem os outros. Vai ser no jogo de xadrez, né? Nós temos várias peças, né? Rei, a rainha, o conde, a torre, os peões, né? Não, conde não tem, né? Não tem como, mas tem conde tem cavalo, milho, né? Se tem cavalo, tem milho, não tem? Bom, mas tem lá, tem todas as peças, né? Nenhuma daquelas peças não tem função, nenhuma delas. Todas elas têm sua função específica, não é? Assim somos nós, a sociedade, como num jogo de xadrez. Se o peão ficar lá no lugar dele, não sair do lugar, o que vai acontecer com a equipe toda? Checkmate, ou não? E assim a nossa sociedade esteve ao longo desses últimos 32 anos, omissa, parada, sem dar opinião, se omitindo o tempo inteiro. Essa é a verdade. Eu sou um exemplo disso. E sabe por que a gente fez isso ao longo desses anos todos? Porque no meu tempo de criança, meu pai falava assim, boca fechada não entra mosquito. Naquele tempo, se você falasse alguma coisa contra o governo, xadrez, cadeia, não tinha conversa. Então eu cresci com essa ideia, para mim a realidade era essa. Política não se discute, política não se fala. E esses caras, esses sabichões que estão no governo, se aproveitaram disso. Só que hoje acabou isso. Hoje acabou. Hoje nós temos o direito de falar, temos que falar e temos que cobrar. E é isso que vai mudar o país. Você pode ter certeza. É isso que vai acabar com desatinos como esse, de uma criança matar a outra e depois falar, não, matei mesmo. E não fica na cadeia, não acontece absolutamente nada. Bom, é lamentável, né? Mas é verdade. Desculpe a veemência do discurso, mas é uma necessidade. Muito bem, podemos encerrar então?
Você falou que sim? Podemos? Ele não vê a hora, né? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor, carinho, gratidão, reconhecimento e submissão integral e irrestrita à Tua vontade, pedindo apenas coragem para vivenciá-la e resignação para enfrentá-la sem murmurar, sem reclamar. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias e a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, as nossas humildes vibrações, pelos médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis. Vibrar pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, pela sua família, pelos seus ministros, pelos seus auxiliares, pelo corpo de segurança que o protege, que ele possa conquistar, junto com o povo brasileiro, um lugar de destaque para a nossa nação. Vibrar para que na Praça dos Três Poderes em Brasília o número de bons espíritos, de espíritos superiores, possa superar em muito a dos espíritos imperfeitos e neutralizar a ação deles. Queremos vibrar para todos os lares, para os lares daqueles que estão à nossa volta, vizinhos, amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, todos aqueles que fazem parte indiretamente de nossas vidas. Vibrar pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, nossos tios, nossos primos, enfim, por todos aqueles que fazem parte da nossa parentela material e da nossa parentela espiritual, as nossas humildes vibrações. Vibremos para os nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores,
as salas, os quartos, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nesta incursão mental e que possa ser retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, amor, fraternidade, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos mais uma vez por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, em adquirindo o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, possamos nós agir moralmente melhor, termos um comportamento moral melhorado, possamos respeitar os nossos irmãos, amá-los e jamais deixar lugar em nossos corações para o ódio ou para a vingança. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.